Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então à nossa videoaula de número 22 de teatro aqui das Oficinas Culturais da Fundac. Bom, hoje a gente vai dar sequência ao nosso estudo da história do teatro, né, como uma forma de embasar melhor o que a gente se propõe a fazer nessa linguagem do teatro. A gente passou pela antiguidade grega, passamos pelo teatro medieval, agora a gente está chegando na Renascença. E eu vou ler mais um capítulo aqui do livro Introdução à História, Teatro Vivo, da Abril Cultural. A Renascença, o homem como medida de todas as coisas. Desde o final da Idade Média, as grandes casas senhoriais contratavam seus próprios atores em substituição aos antigos menestréis. Lembram dos menestréis que a gente viu nos outros capítulos, no outro capítulo? Nas datas festivas, sobretudo no Natal e nos casamentos, esses comediantes domésticos encenavam peças especialmente escritas para a ocasião. Mesmo quando se organizavam em companhias independentes, continuavam respeitando a relação de serviço, pois, submetendo-se ao patronato, que era essa forma de contratação individual, ganhavam proteção contra a animosidade das autoridades da cidade, porque os artistas sempre foram perseguidos, né? Pelo menos há muitos, muitos anos. Além disso, recebiam uma pequena anuidade e somas extras quando representavam na casa do amo. Então eles eram contratados, né, ganhavam esse salário e quando representavam em casa, ganhavam um extra. Os atores domésticos são herdeiros diretos dos menestréis e bobos da corte e estabelecem o elo com os artistas profissionais da Renascença, do Barroco e da Idade Moderna. Com a gradual decadência das velhas famílias e o progressivo fortalecimento do poder real, os comediantes tiveram, a princípio, de se sustentar por si mesmos. No entanto, a centralização da vida cultural e palaciana em cidades como Florença, Londres, Madrid e Paris, que eram as grandes capitais, né, serviu de poderoso incentivo para a formação de companhias regulares de teatro. Então, quando começa a haver essa centralização, então começa a ter um público que pode dar conta de prestigiar essas companhias. Os países europeus, uns mais, outros menos, achavam-se então em plena renascença, quando as artes começaram a se emancipar dos dogmas eclesiásticos para se ligar intimamente à filosofia humanista. Lembra que no final já da Idade Média, né, do teatro medieval, as igrejas colocam o teatro para fora, né, há uma ruptura entre o sagrado e o profano, né, efetivamente. E o teatro ganha as ruas, né, quer dizer, continua, né, nas ruas, mas com mais força. Enfim. E aí, na Renascença, isso fica ainda mais evidenciado. O teatro sofreu de alguma forma essa evolução, embora o drama religioso despontasse ainda com certa insistência na obra de portugueses como Gil Vicente, de 1465 a 1536, que ele viveu, e de autores espanhóis do chamado Século de Ouro, que foi o século XVI e XVII. Entre eles, Diego Sanches, de Badajoz, Juan de Timoneda e Lope de Vega, Tirso de Molina, Mira de Amezcua, José de Valdivielso e Calderón de la Barca, e o próprio Miguel de Cervantes. O Brasil também conheceu esse drama teatral didático e religioso na época da colonização, porque aí agora a gente vai ter uma coincidência, né? Começa a haver a possibilidade, né, e a introdução do teatro no Brasil. Nós somos descobertos em 1500. Então, na época da colonização, através dos autos do jesuíta e poeta espanhol José de Anchieta. Instrumento da catequização, o teatro jesuíta apoiava-se nas lendas dos mártires e dos santos, incluindo histórias do Velho Testamento e da mitologia clássica, mostrando em cenas horripilantes as consequências da heresia e da maldade. Então, eles utilizavam o teatro para catequizar os índios, enfim. E aí faziam cenas horrorosas, assim, terríveis para quem desrespeitasse as ordens de Deus. A Lope de Vega se deve ao estabelecimento das fórmulas da Comédia Nueva, que reduziu a 3 o número de atos,
fundiu os elementos trágicos e cômicos, dinamizou a ação e a intriga e repeliu as unidades aristotélicas de tempo e lugar. Suas comédias, que se caracterizam pelo lirismo e improvisação, dão mais importância ao dinamismo da ação do que à caracterização sociológica. Essas tendências foram inicialmente combatidas por Cervantes, que se manteve fiel às técnicas clássicas para criar os seus dramas de caracteres e paixões, entre os quais Numância, considerada a maior tragédia espanhola do século XVI. A comédia nueva era encenada nos corrales, teatros públicos urbanos surgidos na Espanha. Consistiam de um pátio cercado de casas que as ordens religiosas alugavam às companhias. Tratava-se de um teatro a céu aberto, com um pequeno palco coberto e simples cenário nem sempre existente. Nem sempre tinha um cenário lá. Na época em que Madrid já contava com 8 companhias reconhecidas, os mais importantes corrales eram o Teatro de la Cruz e o Teatro del Príncipe. As funções, que geralmente duravam 2 ou 3 horas, terminavam pouco antes do pôr do sol e eram repetidas 2 ou 3 vezes por semana. Esse foi um dos primeiros teatros a se diferenciar das representações da igreja e dos espetáculos encenados na corte. Na Itália, onde uma rica classe de banqueiros e comerciantes havia estabelecido as premissas do desenvolvimento capitalista do Ocidente, a nova cultura artística aflorou mais rapidamente. Assim, já em meados do século XVI, os atores e as companhias se profissionalizaram através da commedia dell'arte, uma forma de teatro popular surgida em oposição à comédia literária e erudita de Ludovico Ariosto, Pietro Aretino e Nicolau Maquiavel, autores renascentistas que seguiam fielmente o modelo clássico romano estabelecido por Plauto e Terêncio. Bem, essa parte da Renascença que eu queria trazer aqui para vocês é mais para a gente vislumbrar mais ou menos o que foi esse período. Aí eu vou aqui dar de atividade para que vocês pesquisem, né, na internet para saber mais informações. E eu vou sugerir que vocês pesquisem 2 textos. Um justamente do Nicolau Maquiavel, para vocês verem mais ou menos como que era esse modelo clássico que ele trabalhava, que é o do Maquiavel, A Mandrágora. E do Gil Vicente, para vocês pegarem um pouco como que era também essa escrita, que ainda era vinculada a coisas religiosas, que é um texto que eu adoro e tem muitas montagens, vira e mexe e montam. É um texto maravilhoso, porque possibilita muitas leituras, enfim, que é O Alto da Barca do Inferno. Tá bom? Vou pedir para que vocês então deem uma pesquisada, leiam e divirtam-se. Tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. E não esqueçam de, depois do que vocês ouviram aqui, das pesquisas de vocês, anotarem lá no diário de bordo de vocês, para deixar tudo registrado, certo? Até mais!